Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 261 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do Grande Prêmio de Singapura, né? Corrida que poderia ter encerrado o campeonato, mas não encerrou, né? O Verstappen teve lá suas dificuldades e o campeonato fica aí para decisão, talvez em Suzuka. Vamos ver o que vai acontecer, né? Nesta semana já, aliás. E vamos chamar já o grande Adalto. Ele aqui já vai aparecer. Na última edição, né? O pessoal reclamou do áudio, né? O Adalto. É assim, né? O pessoal nunca está satisfeito, né? Uma hora a imagem está ruim, aí troca a câmera, agora o áudio está ruim. Então, aí estamos testando um novo microfone. Pode ser que fique uma porcaria. Sim. Vamos ver. E vocês vão falando, a gente não tem... Porque teve um ouvinte que falou assim, até com muito boa intenção, né? Falou assim, vocês têm que falar com o seu diretor de som aí, de áudio, que coisa. Eu falei, meu amigo, nós não temos isso. A gente faz tudo a gente aqui. Nós temos um editor fanfarrão que edita os vídeos pra gente, mas tirando isso, não tem mais nada. É artesanal aqui, né? Isso, Adalto. Adalto, Fórmula 1 não quer correr na chuva, né? Decididamente, não quer correr na chuva. Virou Indy, né? Virou Indy no oval. NASCAR no oval. Ridículo. Então faz a gente acordar cedo, num domingo. Tudo bem que domingo tinha outros compromissos também, né? Talvez não tão importantes como a corrida, mas tinha outros compromissos. E aí a gente fica na frente da televisão vendo aquelas besteiras ali, né? Isso. Os caras passeando com o Mercedão. E nada. A Fórmula 1 tem feito muita besteira, né? Toda corrida tem algum problema. Então, isso aí precisa melhorar, a FIA precisa melhorar isso aí urgente. Mas é isso aí, grande Bruno, grande Fabião e grandes confrades. Esqueci de cumprimentar a galera. Que absurdo, né? Agora chamando também o Fábio Campos, que também já vai aparecer aqui. Ele que também já teve o seu dever cívico no domingo. E agora... O quê? Não votou, Fábio? Não, físico, ele falou eu físico. falei físico, cívico, dever cívico no domingo, e também assistiu a corrida. Eu fico me perguntando, né, Fábio, será que o Leclerc não podia ter tentado mais um pouquinho para ultrapassar o Pérez, ou o Pérez é que fez uma grande corrida e defendeu a posição ali brilhantemente? Ou nenhum dos dois, e eu estou viajando. Não, isso aí, olá para você, Bruno, Adalto, os nossos ouvintes, cívicos ou não, físicos ou não. Eu acho que é sempre difícil, Bruno. Eu tenho muita dificuldade em dizer que um piloto deveria ter feito tal coisa, né? Teria que ter feito tal coisa, não estando lá vendo as dificuldades que o piloto está passando. O que dá para constatar é que o Leclerc possui uma taxa de conversão de pole muito baixa. Mais uma vez isso ficou evidente. O Leclerc, ele vira... Depois da Austrália, Bruno, eu fiz esse levantamento para o Twitter, daqui a pouco você vai falar. Depois da Austrália, o Leclerc fez 7 poles e não virou nenhuma em vitória. Você pode falar que ali o advento do Verstappen é mais forte. Não era esse o desafio nesse domingo. E eu fui mais além ainda na pesquisa. Depois da Austrália para cá, nesse mesmo período, se você for bonzinho de tirar a quebra, não vamos contar a quebra, o Leclerc, 9 vezes ele chegou em posição pior do que ele largou. 9 vezes. Então, mesmo sem contar quebra. Tem um chiado aí bastante... Então, Bruno, assim, há uma questão da Ferrari, da equipe, da questão técnica, de corrida, essa corrida foi diferente de tudo, tecnicamente, o que a gente viu, né? Nem precisa ser especialista, porque era uma pista que não secava, mas não secava, não secou a pleno, um local que não seca, uma pista em que, mesmo em processo lento de secagem, não checagem, de secagem, o uppercut se tornou a super arma do domingo, depois a gente vai explicar por quê. Mas, para terminar a sua pergunta, abrangendo os 2 pilotos que você citou, eu acho que a vitória do Pérez foi muito mais bonita do que parece. Foi muito mais digna do que parece, porque a dificuldade ali, e a gente viu por grandes e gigantes que estavam na pista, a gente viu que a dificuldade era um enorme fator. Então isso eu acho que engrandece a vitória do Pérez, que nós discutiremos mais a fundo, não é, seu Bruno? É, isso aí. Bom, já aparecendo nos nossos twitters aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing.
E o do Fábio, @CampusFB. Não se esqueça de se inscrever lá no canal, de deixar o seu joinha e dizer aí o que você está achando do áudio do Adalto, porque agora parece que melhorou. Agora, não sei lá se tirou o microfone, sei lá o que ele fez lá, que melhorou, agora tá muito bom. Quer dizer, pelo menos não tá chiando, né? Vamos ver quando ele começar a falar. Eu mudei o áudio para câmera de novo. Ah, maravilha, já tá bom. Depois a gente resolve esse negócio aí. Se ficar mais baixo, vocês aguentam, aumenta o volume. Tudo isso para voltar para o mesmo lugar de sempre. Senão eu vou ter que ficar gritando aqui, né? Não queremos que você grite, queremos que você preserve suas cordas vocais. Bom, eu comecei falando sobre a chuva, né? Mas sabe uma coisa que me impressionou bastante, o Adalto e Fábio? Que a gente até já tinha falado aqui, né? Esses carros de Fórmula 1 atuais, né? Eles têm uma dificuldade de andar na pista molhada, que é um negócio impressionante, né? Porque a pista não estava tão molhada assim, ela estava úmida ali, mas parecia que os caras estavam andando em cima de gelo. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Parecia que estava muito mais difícil do que a condição do asfalto mostrava. Assim, era a sensação que eu tinha ali, né? Você teve a sensação também, Adalto? Eu tive. Ali tem duas coisas que são incomuns ali, né? Primeiro que a pista demora muito para secar, porque a umidade lá é muito alta, né? A umidade de Singapura está sempre acima dos 85%, 90%. É clima de selva ali, né? É difícil ficar totalmente seco. Então, quando os caras saíam para tentar ultrapassar, saía do trilho seco, não rolava, né? Quantos caras erraram ali fazendo isso, né? Até o Hamilton. Até o Hamilton, né? Então os caras não estavam nem tentando, né? O pneu é ruim, né? Eles não usam, não sei se vocês reparam, eles não usam o pneu de chuva, nunca. Acho que usou só teve um dos treinos que eu acho que usou, né? Que eu vi lá, o pneu azul, né? O chuva forte. Eu nem lembro. Eu só lembro de usar o pneu intermediário. Eu não lembro desses caras usando o pneu azul, porque além de o pneu ter pouca aderência, ele dá um spray gigante, esse pneu. Eles preferem não usar. Então, a Fórmula 1, em vez de resolver o problema, simplesmente não faz corrida. Né? Simplesmente não faz corrida. Então a gente fica que nem palhaço ali olhando, fica ali, né, 1 hora para começar a corrida. E aí teve uma corrida bem meia boca, né? Muito meia boca. Imagina essa corrida, é incrível, né? A gente teve todos os elementos para ser uma corrida boa, porque, né, com chuva, corrida de rua fica boa, né? Porque dá para ultrapassar. Mas nessa pista, que o asfalto não seca, e fica uma parte seca, uma parte molhada, quer dizer, ou eles andam numa parte ou andam na outra. Não dá para usar as duas partes, né? Porque se você vai com o pneu slick para a parte molhada, você não segura o carro. E o pneu intermediário para andar naquela parte seca, você destrói ele em 4 voltas. Então é uma característica aí dessa pista que, por incrível que pareça, talvez a corrida tivesse sido um pouco melhor se fosse no seco. Porque aí eles aproveitariam aquelas 3 zonas de DRS, porque eles não puderam nem aproveitar essa zona de DRS, porque tinha que tirar o carro da parte seca. Eles não seguravam o carro. Você viu o Hamilton ali, era uma retinha de nada, tava devagar, meu. Mas não faz a curva, né? Eu acho estranho. Esses carros, eles não andam na pista molhada, né? É um negócio que a Fórmula 1 tinha que ver. E aí, Fábio, você já tinha falado isso aqui, né? Que você, no início do ano, você falou assim, esses carros não andam muito bem na chuva. Mas eu fiquei meio impressionado porque realmente não parecia que estava tão molhado, né? Eles não deixam levantar os carros também. Né? Então, precisa rever. Essas coisas a Fórmula 1 precisa rever, entendeu? Na corrida passada também teve problema, não lembro agora qual foi, nós também reclamamos. Tá tendo problema toda hora, entendeu? Toda hora tem um problema, então precisa arrumar isso. E aí, Fábio? Bruno, eu acho assim, a gente tem 2 questões para discutir, né? Primeiro,
Eu acho que a questão nesse final de semana não é medo de chuva, não é aversão à chuva. Eu acho que essa discussão ela fica em segundo plano nesse final de semana. Porque, tudo bem, está lá, o problema da Pirelli está lá, já tem muito tempo. A Pirelli não testa, a Pirelli... Né, o carro de Fórmula 1 ele pode ter uma configuração de chuva que a Fórmula 1 pode testar. Mas eu acho que a discussão esse final de semana, essa para mim fica em segundo plano. Eu acho que a discussão esse final de semana para ter é por que a Fórmula 1 adiou os protocolos de largada, manteve os protocolos de largada. Por que a Fórmula 1 ficou esperando para fazer protocolos de largada? Porque quando a Fórmula 1 liberou a pista, 30 minutos depois, que eu não acho também nenhum tipo de desaforo, porque né, perto da largada é que parou de chover, os caras foram lá, varreram um pouquinho lá a pista para tirar varreram no bom sentido, né, no sentido de varrer água, não de varrer de limpeza. Mas a Fórmula 1 manteve todos os protocolos de largada, hino, tempo de ir para o grid. Essa para mim, é a grande questão. Porque quando os carros saíram, quando os boxes foram abertos, os carros já estavam fazendo com pneu intermediário. Então, não é a questão do pneu de chuva, cujo problema a gente já falou aqui várias vezes. Não é a questão de não correr com o pneu azul. Os caras já estavam fazendo volta de alinhamento para o grid com o pneu intermediário. Então, a questão, que pode ser uma questão muito... há uma grande chance, uma chance enorme de ser uma questão até contratual, né? Porque os caras que compram a Fórmula 1, presidentes, reis, príncipes, sultões, seja lá o que for, eles querem aparecer. Eles precisam aparecer na visão deles. Eles precisam estar lá, ali, no aquele tapetezinho vermelho que eles estendem, né, em frente à solenidade do hino. Isso poderia ser revisto. Eu acho que se eles não fizessem isso, se tivessem tirado isso, feito como faz a MotoGP ela tem um protocolo de largada rápida, que o cara dá uma volta, ele já alinha para o grid, tem um engenheirinho só ali esperando ele para mostrar onde ele está, o cara sai correndo e a MotoGP larga super rápido. A Fórmula 1 podia criar isso. Quando tiver esse temporal, é diferente de Mônaco, porque Mônaco, os carros já estavam no grid quando começou a chover. As cerimônias já tinham sido cumpridas. Spa também não tem a ver, porque Spa não teve nada, não conseguiu ter corrida. Né? O gerenciamento daquilo ali foi muito errado. Eu acho que nesse final de semana a discussão é por que mantiveram os protocolos de largada? Por que não tiraram os protocolos e fizeram a largada com 30 minutos? Eles poderiam muito bem, no momento da largada original, falar, daqui a 15 minutos uma nova atualização. Eles podem fazer isso, mas não, já jogaram ali uma hora para frente. E aí fizeram recebeu os presidentes, aí o Domenicali tem que andar... Por que não quer andar com chuva? O vocalista do Black Eyed Peas, eu não sei o que o vocalista do Black Eyed Peas tem que ser tão importante andar do lado do Domenicali. Então, Bruno, esse cerimonial, para mim, foi tudo... O vocalista de quem? Do Black Eyed Peas, eu fiquei sabendo. Pelo amor de Deus. Ele eu não saberia dizer, eu não saberia reconhecer, mas me falaram na transmissão da Sky, é o vocalista do Black Eyed Peas. O Martin Brundle entrevistou ele, por isso que eu fiquei sabendo. Então, podia tirar essas coisas, né? Numa situação dessa, tudo bem, é importante ter o cerimonial, mas você segurar tanto tempo para executar um cerimonial... É que o povo quer ver corrida, né? Exatamente. Se você tem um atraso, você pode agilizar um pouco, você pode fazer até o cerimonial mais rápido. Fazer uma coisa, você cria um procedimento de largada dinâmico nessas situações, porque senão você joga lá para frente e fica aquela questão, você jogou lá para frente só para fazer o cerimonial. Eu acho que essa é a discussão. O problema do pneu está lá, continua, precisa ser estudado, precisa ser testado, precisa se fazer testes com pistas ensopadas para a Pirelli testar, para a Pirelli fazer um pneu, a Pirelli não consegue, porque fica essa questão, Bruno. Ou você dispersa muita água e você consegue andar numa chuva mais forte, mas aí você está fazendo uma parede de spray. Como que você neutraliza isso? Hoje dá para você colocar ali talvez até uma maleta atrás das rodas, uma calota ali, só para chuva, o cara para no box, tira. Querendo dá para fazer. É estranho, é esquisito, mas até um carro passar numa linha, detectar que está a 1 segundo de distância do outro e abrir uma asa, que é uma coisa que era uma engenhoca há muito tempo atrás, já se tornou uma coisa comum. Por que não fazer uma configuração de carro para chuva que permita o pneu dispersar água e a Fórmula 1 conseguir correr? Precisa realmente rever, porque é muito chato, né, essa situação, né, de você começa a olhar assim no Twitter antes da corrida começar, aí o pessoal começa a postar, olha, tá chovendo, você já fica desanimado, né,
vai demorar horas para começar essa corrida aí você fica horas. E aí eu acho que cai um pouco naquela questão que a gente estava falando aqui, né? A Fórmula 1 quer conquistar as novas gerações, mas desse jeito fica difícil, né? Você acha que um cara de, sei lá, 20 anos vai parar na frente da televisão, ficar 4 horas vendo uma imagem estática, esperando a corrida se vai começar, não vai, aí fica a atualização, o cara vai fazer outras coisas, vai correr no parque, vai de bicicleta, sei lá. Exatamente, é isso mesmo, não vai ficar parado. Não vai ficar parado. Nem que adie, né? Nem que adie, fala assim, não vai ter a corrida, acabou. Aí mas passa para outra semana. Eu sei que é complexo fazer isso, mas... Eles fizeram, só para lembrar, né? Na pré-temporada, eles fizeram um teste que era absolutamente necessário. Não sei se você lembra, eles molharam a pista em Barcelona. Por quê? Porque a Pirelli precisava saber qual era a interseção da pista semi-seca e semi-molhada, que foi mais ou menos o que a gente teve em Singapura, mas com peculiaridades, daqui a pouquinho a gente fala. Porque não poderia existir, a Pirelli falou, olha, a gente não pode ter uma situação de pista que nenhum pneu pega. Então, por isso que eu falei interseção. Tem que haver um cruzamento entre o seco e o intermediário. Então eles molharam a pista pouco para ela ir secando e eles fazerem. Agora, eles precisam fazer isso agora, molhando muito a pista, constantemente, talvez, para poder testar a super chuva, vamos dizer. Mas, Fábio, a que caiu na Fórmula 1 há 10 anos. Antes da prova que caiu, foi uma super chuva. Tem que fazer o pneu para absorver essa condição. Meu áudio tá saindo? Tá saindo. Porque às vezes eu falo aqui... mas pode falar. Você tá falando em cima de mim, Adão. Que você falou em cima dele. Pode falar. Porque senão eu não falo, né? Então vai. O que eu quero dizer é o seguinte. A Pirelli tá na Fórmula 1, não entrou anteontem. Ela tá há 11 anos na Fórmula 12. Então ela já tinha que ter pneu que funcionasse. Entendeu? Agora, todo ano vem com essa história que precisa fazer teste. Então vai funcionar quando? Precisa de quantos anos na Fórmula 1 pro pneu de chuva da Pirelli funcionar? 30? Já está 11, 12 anos na Fórmula 1, sozinha, sem concorrência. Entendeu? Então tinha que ter um pneu maravilhoso para chuva. Esse é o primeiro ano do Aro 18. Tinha que ter um pneu maravilhoso, na minha opinião, tinha que ter um pneu maravilhoso. Tanto seco de chuva. Uma coisa que eu acho é que antigamente os caras só tinham o pneu slick e o pneu de chuva, né? Hoje você ainda tem a gama intermediária. Hoje não, né? Já tem muito tempo e tal. E realmente, assim, não consegue acertar, né? Agora, a incompetência da Pirelli é clara. Não há o menor tipo de negação em consideração a isso. Agora, tem que dar teste até para você jogar exclusivamente no colo da fabricante de pneu. Olha aqui, você tem teste, porque você dá um escudo para eles. Não testamos, não andamos com esse carro de 2022 em nenhum momento de 2021. Para você tirar esse escudo de assessoria de imprensa deles, você dá os testes e aí acaba a desculpa. Mas realmente... Mas deu esse teste aí que você falou de Barcelona. Está 11 anos na Fórmula 1. Mas era um teste de pista secando, Bruno. Eles precisam fazer um teste com pista ultra molhada. Eu não estou tirando a responsabilidade da Pirelli, não. Tira da Pirelli a desculpa que ela dá. Ela dá essa desculpa. Mas a Fórmula 1 não devia aceitar essa desculpa. Não pode aceitar. Eu vejo Fórmula 1 desde 72. Em 76 teve um dilúvio que foi decidido o campeonato em Fuji, que a chuva lá de domingo lá parecia chuvisco. E deram largada com aqueles pneus de 40 anos atrás, que parecia um pneu de rua. Não era nem um pneu, parecia um pneu igualzinho um pneu de rua. Mete os caras lá, 300 por hora e vamos. Quem não quiser, para. O Emerson parou, o Niki Lauda parou, entendeu? Quem não quiser, para. Agora, tem que fazer o negócio direito. Não pode ficar com essa palhaçada depois de 12 anos na Fórmula 1. O pneu não funciona. Para esse carro não funciona. Tem que funcionar para qualquer carro. A condição não é o carro. A condição é a pista molhada. Entendeu? Essa é a condição. O carro é o mesmo de pista seca. Então tem que funcionar. O pneu tem que funcionar. A questão... Para mim, isso é desculpa aí. Não querem ter acidente, nada. Ter esse limite de orçamento. Vai bater. Vai custar $500 mil para arrumar. Azar, esporte é assim, meu. Entendeu? Tem o risco, não adianta. A questão, gente, não é necessariamente que o pneu não funciona. A questão é essa do spray. Por isso que eu estou sugerindo, por que não fazer uma maneira de tentar bloquear esse spray? Porque hoje os caras conseguem dissipar muito mais litros de água que conseguiram em qualquer época. Aí vem a questão do spray, os caras não querem correr. Então tem que chegar no meio termo disso aí. Por isso que eu acho que precisa testar mais. Tem que chegar no meio termo. Vamos falar da corrida, porque... O meio termo que eles chegaram, Bruno, é não correr.
Então, é que aí não é o meio termo, né? Aí não é o meio termo. Não serve esse termo. Isso não é o meio termo. Ano passado não teve corrida em Spa, esse ano atrasou 1 hora, e a gente não sabe se chover na próxima corrida. Está previsto furacão pro Japão. Ah, é? Tá previsto de novo. Em outras épocas a gente ia ficar animado, né? Mas ia ficar animado. Agora a gente já está com medo, porque vai começar 2 da manhã. Já pensou se não, vai atrasar 1 hora. Mais 1 hora. E começar às 5 da manhã, você vai fazer o quê? Vai dormir? Ou você já ficou até às 5 da manhã acordado, vai assistir? É uma palhaçada. Mas tem que ser, para assistir ao vivo, quem assistir ao vivo merece sofrer. Deus salve o F1 TV. Isso é o que eu sempre digo. Eu tenho que ver ao vivo. Eu tenho que ver. Tem um site, tem que colocar notícia. Eu tenho que ver ao vivo. Então o senhor faz 5 litros de café e fica aí sentado esperando o pessoal a chuva parar. Vamos falar da corrida porque tem muita coisa de bastidores aqui, hein? Inclusive coisas do orçamento para a gente falar. Adalto, isso que o Fábio falou aí do Leclerc não converter pole, sabe o que me lembra? Me lembra o Montoya em 2002, né? Que fez um monte de pole e não conseguia converter, né? Conseguia. É que em 2002 tinha a Ferrari, né? Que era um carrão, né? A Ferrari era muito melhor, né? A Red Bull é melhor hoje, né? Vamos ser sinceros. O Max não ganhou a corrida porque a Red Bull cagou ele na classificação. Depois que liberaram ele, teve um ouvinte que falou, liberaram ele de falar a palavra. Aí acabou, meu filho. É carreta sem freio na ladeira. Mas vamos embora. Não, cagou o cara. O cara, olha, fala sério. Ele já tinha feito uma volta, os 2 melhores setores. Chega no terceiro, manda abortar. Aborta, vai dar mais uma. Então, ali já era. Então, mas o que aconteceu? Porque como a pista estava secando, cada volta que dava era mais rápida, né? Sim. Como daria tempo para dar mais uma volta ainda, mandaram ele abortar depois de ter feito os 2 primeiros setores, melhor de todos, roxo. Aí ele abortou e abriu uma volta nova. Só que era a 6ª volta. E só tinha gasolina para 5. Era a 6ª volta. Então o que ia acontecer? Ele ia completar essa volta, ia fazer a pole de novo, porque estava 1 segundo na frente, né? Ele estava 1 segundo na frente, ia fazer a pole com essa volta, só que não ia sobrar 1 litro no tanque, tem que sobrar 1 litro inteiro, 900 ml, não serve, ser 1 litro, senão ele é desclassificado, porque a FIA tem que pegar esse litro de gasolina para avaliar, para ver se está tudo bem a gasolina. Então, o Vettel uma vez sofreu uma desclassificação dessa e o Hamilton também. Foi a única vez foi aquela vez que o Maldonado ganhou na Espanha. Hamilton tinha feito a pole, mas ele foi desclassificado por causa de 150 ml de gasolina na classificação. Então, aí, por isso que ele não... Então, as 2 voltas, que eram as 2 melhores voltas do treino que ele fez, não valeram, ele teve que largar um 8º ali. Né? E aí ele sofreu as mesmas consequências dos outros, que era não poder sair do trilho para poder ultrapassar, senão não segurava o carro, entendeu? Então ali, mas isso não tira o mérito do Pérez, né? Mas o Verstappen foi isso que aconteceu com ele, porque senão ele ia ganhar fácil essa corrida. Largou mal, né, Fábio? Você viu a largada do Verstappen? Aliás, que beleza a briga do Magnussen com o Verstappen na primeira volta da corrida, hein? Vocês viram isso? Não. Os dois fizeram mais da metade da primeira volta, um do lado do outro. Fica aí, o pessoal que gosta de abrir passagem para o Verstappen, o senhor Magnussen deu a letra, né? Falou, não precisa, dá para brigar um pouquinho, pelo menos. Né? Eu gosto do Magnussen por causa disso. O Magnussen é difícil de passar demais. Ele é... E ele prevaleceu ali, o Verstappen foi passar ele depois. Sensacional. E aí, Fábio? E esse Verstappen? Vai ser campeão em Suzuka, né? O que vocês acham? Não, começa o Fábio. Tem uma chance, né? Tem uma boa chance. Vai entrar a volta mais rápida na equação. Enfim. Tá. Se ele ganhar com a volta mais rápida é uma situação, e se ele ganhar 100 é outra. Ele precisa de 8 pontos, né? Em cima do Leclerc. Por isso. Se ele ganhar, ele abre 7, e aí a volta mais rápida seria o 8º. Mas se o Leclerc estiver em segundo, né? Sim. Isso. Então, quer dizer, tem boa chance de ele ganhar, viu? Tem boa chance. Porque ali, se o pé, por exemplo, se eles largarem na frente,
é só o Pérez ficar em segundo. Acabou. Acabou. E aí, Fábio, vamos falar do Verstappen. Primeira coisa para falar do sábado, né, Bruno? Eu acho assim que a questão ali foi porque, por ser uma situação quase que inédita, né, que a Fórmula 1 não faz praticamente nunca, de você soltar os carros e eles vão dando volta, não tem aquele negócio de dar a volta, retrocede, volta para os boxes ou não, faz mais uma. Não, ali era soltar e deixar na pista, né, para os tempos irem caindo. E ali aconteceu o problema, porque eu estava vendo uma entrevista esqueci o nome dela, talvez eu pegue aqui, correndo. Esqueci o nome dela. Ela é ex-estrategista da Aston Martin e ela estava falando, né, que todas as equipes nessa situação colocam menos combustível. Todas as equipes fazem isso. Por quê? Porque cada gota de combustível que você está colocando, você está perdendo décimos, você está perdendo milésimos ou centésimos, né? Mas proporcionalmente, tantos quilos valem décimos. 1/10, ela falou que dependendo da quantidade, 1/10 é fácil você perder. Então as equipes colocam menos. É um procedimento das equipes. A questão, como o Adalto falou, como a pista foi melhorando, e a pista vai melhorando, você vai fazendo o quê? Descendo o pé mais. Você vai descendo mais o pé, você vai gastando mais combustível. E o Verstappen, ele fez uma volta a mais do que todos os outros. Ele fez 6 voltas no total e os outros fizeram 5. Né? Por causa dessa questão ali de abortar. O abortar ali, na hora eu pensei, olha, eles vão abortar para ser o último a passar da linha. Que faz sentido, porque na hora que ele abortou, ele estava na curva 18, 19, aquelas últimas ali do circuito, debaixo do túnel, e faltavam 20 segundos, mais ou menos. Estava no reloginho ali, estava na câmera on-board dele. Eu pensei, vão justamente pegar a última volta. Só que por fazerem isso, ele acabou fazendo, por exemplo, 2 voltas seguidas de pé embaixo, que é o não recomendável, né? Por questão até de combustível. Acontece, repito, em pista de chuva acontece, mas isso acabou se somando. Então ele fez 6 voltas, ele saiu antes, se você lembrar, Bruno, ele sai antes dos outros. Ele sai antes da Mercedes, sai antes do Leclerc. O Leclerc até fica no box, porque mais uma vez ele dá uma na Ferrari e te fala, não, vamos com o pneu que tá todo mundo indo. Eles estavam com um pneu diferente. Aí a imagem mostra, né, os mecânicos correm lá, o Verstappen já tinha saído da pista enquanto tudo isso acontece. Então esse foi o problema, esse foi a questão Eu vi gente falando, fizeram isso por querer, não fizeram, não fariam dessa maneira, se quisessem deixar uma pole para Suzuka, uma vitória para Suzuka. Eu acho que eles erraram mesmo. Não fariam dessa maneira, até porque o modo como o Verstappen entrou no box, não resfriando os freios, causou problema. A Red Bull estava no grid domingo, fazendo um resfriamento mais, digamos, voraz nos freios, porque ele nem fez isso. Então não seria assim que eles fariam qualquer tipo de manobra. Só para deixar claro. Agora, chegando na corrida, Bruno, eu acho interessante, né? Porque eu fico vendo o Verstappen e o Hamilton, né? A gana que esses dois demonstram, às vezes até se passando do limite na situação desse domingo, né? Dos caras de não ficarem ali conformados com o lugar em que eles estão, né? O Verstappen podia muito bem. Quanta gente na imprensa não pede isso, né? Quando bate, deveria ter pensado no campeonato. É engraçado, quando não bate, ninguém fala. Xinga, né? É o benefício do sofá, que eu sempre digo, né? Ele já é um benefício natural, mas que o jornalista, no meu entender, deveria tentar neutralizá-lo ao máximo. Mas tem gente que gosta de fazer bom uso dele, cada um com o seu sofá. Então, Bruno, é muito legal que ele foi para cima. É isso que você está falando. Ele vai para cima, ele tenta. Na primeira volta dele é eletrizante. Depois ele vai indo, ele está atrás do Norris, ele vai para cima. Então, errou. É até bom ver esses caras errando, né? Eu acho que até assim mostra que. Humaniza, né? Dá uma mostra que não é tão fácil. As pessoas, não, eu me incluo. A gente tende a achar que é fácil ver o cara fazer todo final de semana a genialidade dele. Não é fácil, não é fácil. E nesse final de semana, especificamente, não estava fácil. Por essa questão que a gente já falou aqui, de uma pista que ameaçava secar e não secava. A linearidade da pista foi muito crucial para o desenrolar da corrida. Porque ficou um jogo de quando eu paro. Que hora que eu paro? Mas eu já deveria parar, mas não é bom parar. E o Russell até vai, esculhamba, né? Meio que vai assim, vou parar e toma 3 segundos nas primeiras voltas. O Russell parou muito cedo, né? Achei. Mas ele mesmo falou no rádio, né? Tava meio não perder, vamos fazer aqui alguma loucura aqui para tentar pegar. Mas enfim, do Verstappen e do Hamilton, eu tiro isso. Não foi um final de semana bom de nenhum dos dois. Bom saber que eles são humanos. Do Hamilton eu posso até falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas o Verstappen luta, cara. Ele não se conforma. Inclusive, a agressividade no rádio é de um cara que é absolutamente não passivo, como muita gente sugeriu que ele era. Não é, ele continua sendo agressivo, como sempre, e na medida certa. Né? Não deu certo nesse final de semana, mas tá tudo muito encaminhado para ele. Agora, o Pérez é que andou muito, né, Adalto?
Andou muito bem, né? Fez o que tinha que fazer, largou bem. O Pérez gosta de circuito de rua, né? Vocês repararam isso? Gosta de um circuitinho de rua, Pérez. Não, e você vê, né? Na sexta-feira, eles tiveram um problema que o carro estava muito traseiro. Aí eles tentaram deixar o carro menos traseiro possível com essas atualizações que foram deixando o carro traseiro e melhorou a situação do Pérez, né? Melhorou, porque no circuito de rua, que não tem área de escape, o carro não pode ser muito traseiro, porque qualquer coisa você dá no muro. Porque se o carro sair de traseira, você já passa em algumas curvas 1 milímetro do muro. Então, se o carro sair um pouquinho baixo, então eles foram tirando essa tendência do carro e o carro foi ficando mais ao gosto do Pérez, né? Então, aí na corrida, ele largou bem pra caramba, passou o Leclerc na largada e depois se manteve, não cometeu nenhum erro. E quando falaram para ele que ele precisava abrir 5 segundos, ele abriu 7. Teve isso, né? Teve essa questão dessa punição. Cometeu umas escapadas, hein? Então, mas naquela pista ali todo mundo deu uma escapadinha. Sim. Ele abriu 7 do Leclerc, e o Leclerc depois até confessou que estava super cansado. Quando falaram para ele que já tinha aberto 5, ele falou meio que desistir porque estava morto dentro do carro. Então, é uma coisa que o Leclerc não devia falar isso, entendeu? É uma coisa que vai contra ele. Bem apontado isso daí, né? Podia dar uma desculpa, né? Exatamente, entendeu? Ou não falar nada. O pneu tinha acabado, alguma coisa. Mas não, eu estava cansado. Tá de brincadeira, né, meu? Então, é isso. E o Leclerc, o Fábio falou bem no começo também, ele faz as poles, mas não consegue converter em vitória nem quando não tem o Vespa para ele disputar, porque para disputar com o Vespa é difícil mesmo. Agora não tinha o Vespa. Ele chegou a ameaçar o Pérez no momento ali, né? Chegou. Mas eu até achei que fosse. Eu falei, mais 3 voltas assim vai. Mas aí o Pérez parece que acelerou mais, ou ele tirou o pé, não sei, ele foi ficando, né? Então, foi ficando. Talvez o pneu do Pérez estava melhor, não sei. Então foi ótima corrida. Achei que o Pérez mereceu o piloto lá do dia, que ganhou tudo. Mas é isso, né? Ele aproveitou que deu problema com o Verstappen na classificação para ele ganhar a corrida. Se o Verstappen tivesse largado em primeiro, esquece. Ele não ia. É isso. Mas valeu. Boa, Pérez. Parabéns. Foi com mérito. Agora, a gente comentou do Russell, né, e do Hamilton. Como foi mal a Mercedes, né? Assim, no fim de semana. Muita dificuldade, né, Fábio? Eu gostaria de falar do Pérez também, se for. Por favor, o senhor pode falar do que o senhor quiser. O senhor tem 1 minuto para falar do que o senhor quiser, e depois o candidato Adalto tem 30 segundos para réplica. Depois o senhor tem mais 25 segundos para réplica. E pode pedir direito de resposta caso o senhor se sinta ofendido. Eu não sou padre. Não sou padre. Não pertenço a nenhuma igreja. Candidato padre, por favor. Eu sou comentarista padre. Eu não sou comentarista padre. O senhor pode falar do Leclerc. Do Leclerc não, do Pérez. Só está confundido. Eu acho, Bruno, que é engraçado, né? Porque mesmo a gente sempre, né, nivelar por cima e nivelar por cima sempre. Mas os erros do Verstappen e do Hamilton, por exemplo, só para citar 2 que estão mais na mídia quando erram, aparecem mais quando erram, os erros deles deixam a vitória do Pérez mais bonita. E mostram que era um dia que estava muito fácil de errar. Porque a gente na televisão, a gente não tem a noção do que o cara está enfrentando. Eu acho que esse Grande Prêmio de Singapura é uma daquelas em que não é apenas um piloto sentado no carro guiando. É, na verdade, um piloto tendo que segurar um carro rápido atrás. É um piloto tendo que lutar contra uma condição de freada, que ele pode ser diferente a cada volta. Você pode ter ali um pouco mais seco, um pouco mais molhado, você pode ter ali uma variável que atrapalha. Então, é um dia, Bruno, eu cheguei a matutar se essa era realmente a maior vitória do Pérez, e sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é. Se você for não, mas mais do que a do Bahrein? Acho que não. Porque a do Bahrein, na minha opinião, né? A do Bahrein, a de Baku em 2021 e a de Mônaco esse ano,
todas têm ali um fator meio caos que você coloca. Todas têm um asterisco de uma jogada de safety car. Isso não é tirar o mérito do piloto, mas todas têm uma situação de virada, uma situação que ele aproveitou muito. Porque tem piloto que é assim, né? Que aproveita muito bem, e ele é desses. Essa não. Essa foi técnica do começo ao fim. Essa, os safety cars jogavam contra. Jogavam contra ele, porque é o líder. Quem está em primeiro, o safety car sempre atrapalha, né? Exatamente. Então, Bruno, eu acho que essa foi, tecnicamente, a grande vitória, sim, do Pérez. Porque ele segura, ele luta. Essas escapadas que eu falei, ele perde o carro várias vezes, elas não é que elas são um demérito para ele. Elas são uma demonstração da força do piloto de conseguir, né, de todos os pilotos. Elas não falam só do Pérez, elas falam tudo o que aconteceu em Singapura, mostra que era um dia muito difícil. Porque não é um piloto que errou, não é um piloto que bateu. Você vê vários pilotos errando naquela curva 7, vários pilotos passando ali. Então, quando você tem essa soma de peças, né, compondo o quebra-cabeça, eu acho que não é precipitado concluir a dificuldade do dia. Então, eu acho que isso enaltece a vitória do Pérez. Agora, uma coisa que eu estou até colocando no Twitter, né, Bruno? Um pensamento. Reflexões. Reflexões. Como você disse uma vez, pensatas. Uma pensata. Isso. Um piloto ser especialista em circuitos de rua é uma qualidade ou é um defeito? Tendo em vista o calendário, no geral. Essa eu gosto de deixar essas pensatas. Ele é muito bom em circuitos de rua, porque ele ganhou em Mônaco esse ano, ele ganhou em Baku no ano passado, e agora ele ganha categoricamente em Singapura. Ele é muito bom em circuito de rua. Agora, isso é uma qualidade ou isso é um defeito? Eu acho que é qualidade, e se tivesse... qualidade que demonstra um defeito, porque se ele é muito bom em circuito de rua, mas e os outros? Por que ele é especialista em circuitos de rua e nos outros ele não mantém o mesmo nível? Não, mas porque são... Então, vamos ajudar o ouvinte a pensar, então, né? Que são coisas diferentes, né? Sim. Se ele é especialista em circuito de rua, mas o fato dele não ser especialista em circuito de rua não invalida a especialização dele, né, em circuito de rua. Por que ele é tão bom num tipo de pista e não é igualmente bom em outros? Porque o Pérez não é um gênio, né? Tipo assim, o Pérez é um piloto limitado, mas que é um bom piloto, rápido, né? O Pérez é um cara que guia redondo, carro neutro, guia redondo, isso para circuito de rua é tudo, entendeu? Porque o circuito de rua você não pode dar uma vacilada, né? Se você dá uma vacilada, você vai no muro, né? Ele anda com o carro preso, não anda com o carro solto, ele não gosta de carro solto. Você viu, soltou a traseira da Red Bull, ele não anda mais. Prendeu, ele anda. Entendeu? Então, um cara que tem ele tem, como você falou bem, não é um gênio. É um bom piloto que em certas circunstâncias ajuda ele mais do que os outros, que é o circuito de rua. Eu acho que, imagina, que se ele fosse sempre igual, se ele for do circuito de rua igual ele é no circuito normal, ele teria só uma vitória até hoje. E nenhuma na Red Bull, né? Nenhuma na Red Bull. Nenhuma na Red Bull. Então, ele fez uma pole também no circuito que a gente pode chamar de rua. A Arábia Saudita é um circuito de praia. Meia rua, né? Mais ou menos. Porque também quase não tem área de escape. Qual a diferença daquela pista para uma pista de rua? Não vejo. Não vejo também. Mas vou falar da Mercedes, então, igual eu tinha puxado aqui, porque eu achei a Mercedes bem fraca nessa corrida, mas a gente tinha previsto, né? Mais ou menos, que seria assim, né, Fábio? Eu não sabia o que prever para a Mercedes nessa corrida, porque é aquilo que a gente falou, né? Por mais que seja o circuito que favorece, né, em condições normais, aquecer os pneus mais rápido, porque é muita curva, não tem reta, que é um defeitaço da Mercedes, não é um defeitinho, é um defeitaço. Mas tinha bumps, né? Tinha os famosos bumps, que são as oscilações que equilibravam a balança. Era meio que a última chance, talvez, né, Bruno? Se a gente pensar esse ano, cara, talvez Austin, talvez Abu Dhabi, talvez, eu acho que em condições normais, Singapura era ali uma chance da Mercedes tentar cravar ali, colocar ali uma vitória, enfim, tentar brigar por uma vitória que é o que está chamando a atenção de todo mundo, né? É o que está na pauta, mas que a Mercedes não deve também se deixar levar por essa pauta. Né? Se a Mercedes ganhar esse ano ou não, é indiferente, porque na prática ela tem que fazer 2023 andar. Ela tem que fazer o 2023 dela, planejar, testar o que ela tem que testar, fazer o que a McLaren fez esse final de semana. A McLaren fez uma coisa interessante esse final de semana. Colocou um monte de atualização no carro que não necessariamente funcionam para esse carro, mas que vão encaixar no carro de 2023.
É uma coisa meio maluca, mas são essas peculiaridades do novo momento que a Fórmula 1 vive. Então, Bruno, é pensar em 2023. 2022 acabou, pode conseguir um bom resultado aqui, pódios, mais briga aqui, ali, enfim. Tem uma situação excelente com o Russell, né? Um cara absolutamente preparado. Né? Claro que ele ainda tem muito a evoluir, mas que ele é preparado para fazer o que ele faz. O Russell, mesmo com esse final de semana catastrófico, digamos assim, em termos de resultados, o Russell tem em 17 corridas 15 top 5, né? 15 top 5. Então, eu acho que a Mercedes era uma chance, era uma situação, não conseguiu, até fez um bom qualifying, aliás, que qualifying, né? Que classificação bonita e gostosa de se ver, né? O Leclerc, o Pérez e o Hamilton separados por 54 milésimos. Né? Desde 2003 não tem uma diferença dessa. Ou seja, o qualifying é muito bonito de se assistir, muito bacana. O que errou menos fez a pole. Você vê a volta do Leclerc é cheia de erros. Os 4 primeiros você tem erros, se você repara na câmera on-board, claros, no grid. Então, Bruno, nesse final de semana peculiar, a Mercedes não se achou. Não se achou no ano inteiro, né? A Mercedes tentou, né? Né, Adalto? A Mercedes tentou de todas as formas, né? Encontrar o carro, mas já dá para falar, né? Não achou, né? Não achou. Não achou o carro. Realmente não achou. Eles mesmos falaram que esse carro era 1 segundo mais rápido que o carro normal que eles tinham feito. E então você imagina se eles fossem contra o carro, né? Como é que ia estar a situação? Então, agora, esse negócio de o campeonato acabou assim para quem vai ser o campeão. Agora, por exemplo, a McLaren, ela ultrapassou a Alpine. E se ela conseguir chegar na frente da Alpine, se ela conseguir, é uma diferença grande de premiação no final do ano. Então, esses caras, eles têm que dar tudo, entendeu? Porque... essa briga aí vai ter, né, até o final. É que isso aí não chama atenção de ninguém, né? Mas é isso que tem, entendeu? Tem a briga pelo vice-campeonato, né, que é entre o Leclerc e o Pérez, e a briga da Mercedes com a Ferrari, que tá ficando agora está quase impossível da Mercedes virar isso, por causa dessa corrida, mas até antes dessa corrida estava bem próximo. Né? Eu poderia até pensar em virar isso, que também a diferença é grande de premiação do P2 para o P3. E é grande para toda a equipe, não é só para o dono da equipe. As pessoas falam, a equipe ganha mais prêmio, o dono vai... Isso é dividido entre todo mundo, mecânicos, até pessoal da fábrica. Né? Então, isso tem que ser até para ser motivação para eles, né? Então, é isso que tem. O campeão já é o Verstappen, mas a gente já está falando isso aqui há muito tempo. Todo mundo já sabe disso. O que está me importando, aliás, o que sempre me importou, mas agora mais ainda, eu quero corrida boa. Não importa quem já ganhou, quem não ganhou, quem vai ganhar. Eu quero ver corrida boa, entendeu? É isso. Se a corrida for boa, tá ótimo. Se a corrida for ruim, como foi essa, eu fico puto. E um campeonato bom também ajuda. Se você quer briga boa na tabela, eu vou te recomendar observar o Mundial de Construtores lá embaixo, lá atrás. Estou até colocando no meu Twitter, ou nessa terça ou quarta, não lembro. A briga pelos construtores lá embaixo tá absolutamente ferrenha e ponto a ponto. A Aston Martin, que fez um final de semana de ótimo resultado, subiu 2 posições. A Haas não marca pontos, tem 6 corridas. A Alfa Romeo marcou 1 ponto em 8. A AlphaTauri acaba de cair para a penúltima colocação. Então, você quer briga de tabela, vai lá ver os construtores. Mas eu reparo nisso. Tanto é que no meu vídeo eu falo do campeonato de construtores também, na pontuação, tudo. Eu reparo nisso. Né? Eu gosto do esporte. Para mim, dane-se quem ganha. Entendeu? Os aspectos aí a serem considerados é o seguinte, né? A Alfa Romeo, como a gente já tinha falado aqui, é uma ladeira abaixo inacreditável em relação ao início do ano, né? A AlphaTauri, eu vou falar, para mim só tem um piloto, porque o Tsunoda não tem condições, né? É muito fraco. E a Aston Martin fez uma ótima corrida nesse final de semana, né? Mas continua meio mais ou menos, né?
Pena que o Vettel ainda perdeu a posição para o Verstappen na última volta. Pô, mas o Vettel fez uma ultrapassagem por fora na primeira volta que foi coisa de mestre, vocês viram? Tava o Stroll e um outro que eu não lembro qual, acho que o Magnussen. Não era o Magnussen, era o Stroll e mais alguém. Ele cortou por fora na curva. O Magnussen estava lá tava de se enroscando com o Verstappen. Ele cortou os dois adversários por fora naquela curva antes de entrada daquela reta oposta, né? Sei lá se é reta oposta, aquela reta maior lá. De mestre, ultrapassagem de mestre, maravilhosa a ultrapassagem do Vettel. Você está querendo dizer que o Vettel é um mestre, é isso mesmo, você está só para deixar claro. Né, nesse momento, sim, com certeza. E o nosso amigo também, o Lance Stroll, também uma bela corrida, né? O ídolo, peraí, o ídolo chegou na frente. Primeira vez que ele... Do Vespa, do Hamilton e do Vettel. Primeira vez que ele marca pontos que não seja no 10º lugar, não é isso, Fábio Campos? Na sua estatística aí, né? Ele mantém a sua média de 1, 2 Estava demorou a chegar. Ele ainda tem mais uma que fazer. Ele tem 5 corridas para cumprir a sua cota de 2 corridas boas por ano. Aí, ó, tá certo. Então, chegou tá na frente, 13 títulos mundiais, o ídolo. Tendo em vista... Aí, cada um faz a conta que lhe interessa, né? É isso aí. Ó, vamos falar de coisa séria agora, hein? Agora vamos falar de coisa séria aqui, porque essa situação do orçamento aí da Red Bull tá séria, hein, ô Adalto? Isso dá uma explicada aí o que está acontecendo aí. A Red Bull pode perder esse campeonato ou não? Então, o que o pessoal acha que o Toto Wolff é que vazou, né? Quem vazou não foi o Toto Wolff, para começar. O Toto Wolff acabou de vazar, acabou de tocar o nome do Toto Wolff, ele já ligou para o Adalto ali. O que é isso aí? O que aconteceu foi que isso foi publicado, inclusive por um jornal italiano, que é um jornal que todo mundo conhece, Gazzetta dello Sport. O cara colocou até o valor, colocou lá que são 10 milhões. Entendeu? Então, e o Toto Wolff, é lógico, ele foi e colocou aquilo para cima. Né? Ele e a Ferrari, os dois que são mais diretamente ligados nisso, porque eles que disputam com a Red Bull. Então, agora, vai ser uma situação muito, muito estranha. Amanhã nós vamos saber. Amanhã a FIA prometeu que vai divulgar, né? Vai divulgar. Todas as equipes tiveram que entregar até 30 de março desse ano o orçamento, o que elas gastaram do ano passado. Aí a FIA, que tem criou um departamento lá, está analisando, estava no fim da análise, tanto é que vai ser amanhã, teoricamente amanhã, até agora é amanhã, só se mudou isso, enquanto a gente está falando aqui. Amanhã ela vai dar a conformidade ou não de todas as equipes, e o que a imprensa italiana vazou foi que Aston Martin e Red Bull quebraram o teto de orçamento do ano passado. A Aston Martin por pouco, por menos de 5%, e a Red Bull por mais de 5%. O cara chegou a falar em 10 milhões. Mas isso aí, isso não é oficial, isso é um cara que falou, né? Que tudo bem, é de um jornal que é respeitado. O Gazzetta dello Sport não é um jornal de esquina. Mas, né, tem que ver se vai ser isso mesmo. Pode ser que não seja, pode ser que seja uma barrigada do cara. Agora, então, mas e aí tá, e se for? E se for? E aí? Se for, aí é complicado, porque até 5% parece que é meio que certo já que é multa em dinheiro. Uhum. Né? A partir de 5% é muito nebuloso, porque ali não tem exatamente, olha, quebrou passou de 5%, primeiro vai perder ponto do campeonato, das equipes, depois vai perder isso, depois vai perder aquilo. Tem um monte de punição, né, que não tá estipulada a valores. Passou por tanto, passou por aquilo, aconteceu. Então fica difícil. Né? A gente pode lembrar aqui, por exemplo, o Schumacher foi desclassificado de todos os pontos do campeonato em 97, quando ele bateu de propósito lá no Jacques Villeneuve. Foi desclassificado, para 0 pontos. E a McLaren foi desclassificada do campeonato de 2007. Né? Também 0 pontos.
ainda tomou uma multa de 100 milhões de dólares. Então, mas é que assim, né? A Fórmula 1 ela é meio esquisita, né? Porque, por exemplo, essa do Schumacher aí, que você tá falando, o Schumacher perdeu os pontos, mas não perdeu, por exemplo, as vitórias. Tá lá, né? Perdeu as vitórias, né? Tá lá somado as poles, as vitórias, os coisas pódios. da Fórmula 1. Coisas da Fórmula 1. Coisas absurdas, né? Porque se você for lá ver a tabela, você vai ver o Schumacher em último. Mas como você falou, contaram as vitórias, contaram as poles, quer dizer, não devia ter contado nada, ele foi desclassificado do campeonato. Então não devia ter contado nada. Né? E depois a McLaren também conta, não conta os pontos, mas conta também as poles e as vitórias dos pilotos naquele ano. Então a FIA tem que fazer a coisa direito. Se for para desclassificar, por exemplo, a equipe, tirar os pontos da Red Bull, tem que tirar os pontos da equipe e a equipe não tem vitória. Não tem pole, não tem nada. Entendeu? Agora, a pergunta que fica é, e os pilotos? Que não têm culpa, teoricamente não. Eles não têm culpa, mas eles foram beneficiados por isso. Então aí acho que cabe uma discussão e que cada um acha, né? Porque apesar de eles não terem feito nada de errado, eles foram beneficiados por eles ter gasto mais dinheiro, ter podido desenvolver melhor o carro, ter podido arrumar o carro melhor. Então é difícil. Eu não tenho assim eu não tenho uma certeza sobre isso, entendeu? Não sei o que vocês acham sobre isso. A gente podia discutir isso aqui. Ô, Fábio Campos, amanhã então será um dia muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Mais importante do que o domingo. E talvez até do que do próximo, embora o próximo possa ter um novo campeão do mundo, um novo bicampeão do mundo. Mas mais importante do que esse último, com certeza, não é, Bruno? Mas com certeza. A quarta parece futebol, né? A quarta mais importante que o domingo. Isso é coisa bem de futebol, né? Nesse caso, é uma exceção da Fórmula 1, né? Espera-se. Bruno, assim, questionar o limite de orçamento, a gente já vinha fazendo há muito tempo, né? Como policiar, como implementar, como fazer, né? Como você investiga e como você consegue monitorar atividades de empresas que têm escritórios em todo o planeta. Eu descobri uma coisa esse final de semana que eu não sabia, que é até interessante, que até quero confirmar, mas ouvi na própria Sky Sports na Inglaterra, que a peça só é computada como dedução do limite de orçamento quando ela entra efetivamente no carro. Então, vai lá, o cara produz um chassi, mas se ele não põe no carro, não deduz. Isso é uma maneira de você conseguir policiar, mas não é só isso, né? O problema é que não é só isso. Limite de orçamento não é só peça. Limite de orçamento são salários, é o investimento todo que você faz, né? São pessoas que você contrata. Então, Bruno, é uma situação muito delicada, porque ela veio até antes do que eu esperava, porque eu questiono há muito tempo o como policiar. Tendo em vista que o policiamento foi feito e descobriu coisas, agora a gente passa para uma outra discussão. É como punir. É o que fazer com quem quebra, com quem fura, com quem estoura. Exatamente o que eu estava perguntando aqui para vocês, o que vocês acham. A gente está numa situação em que existe uma palavrinha que é absolutamente vital, porque ela vai envolver credibilidade da Fórmula 1 como esporte, que é a palavra precedente. O que vai acontecer nessa semana vai criar um precedente. E aí a FIA tem essa decisão para tomar. Qual o precedente ela quer deixar? Porque é o primeiro, veio cedo, veio no primeiro ano, veio quebra. Se é que vai vir, eu acho que vai vir, porque são muitas fontes de informação que indicam que houve quebra. Seria um erro que não existe, assim, não tem precedente, todo mundo errar dessa maneira. Mas vamos esperar na quarta-feira a confirmação. Primeiro surgiu de que haveria uma quebra muito maior e uma quebra menor, como o Adalto explicou. Agora eu já estou vendo várias fontes da imprensa inglesa dizer que as duas quebras são menores. São o minor, né? Porque existe o minor e o material no inglês, né? A quebra pequena e a quebra material concreta, vamos chamar assim, vamos traduzir dessa maneira. Qualquer uma dessas, Bruno, precisa ter punição exemplar. Porque você estourar o limite de orçamento é mais grave do que fazer uma asa flexível, é mais grave do que um fluxo de combustível
adulterado, do que um motor que gira mais parte elétrica. Porque você estourar o limite de orçamento, você não afeta um ano só. Você afeta 2. No mínimo. Tem gente que fala até 3. Mas tudo bem, como está tendo uma guerra de declarações, eu vou ficar no 2. Porque se a Red Bull, por exemplo, que é a acusada, estourou o limite em 2021, ela se beneficiou em 2021 e em 2022. Porque ela se beneficiou de 2 carros. Ela trabalhou com 2 carros nesse período. Como que você vai precisar isso? Se é que foi, repito, a Red Bull que é a mais cotada nessa questão. Então, Bruno, a palavra precedente é que torna toda essa situação grave. Porque estourar o orçamento não pode compensar de maneira nenhuma. Não pode justificar você ser campeão do mundo estourando o orçamento. Então, eles estão prestes a, se isso acontecer, eles vão matar essa regra. Mata a regra, porque aí os caras vão começar a falar assim, bom, tudo bem, você tomar uma multinha, gente, essas empresas aí que estão envolvidas na Fórmula 1, Mercedes, Red Bull, são bilionárias. Aí se eles estourarem o orçamento, você der uma multa, eles vão olhar e falar, pomba, vale a pena, né? Eu pus uma enquete no Auto Racing, hoje à tarde, já está com 3.600 votos, eu coloquei, mais de 3.600 votos, eu coloquei algumas opções lá, não acontecer nada, perder os pontos da equipe de 2021, multa de 50 milhões de dólares, ter o carro congelado até o fim de 2023, ou perda dos pontos da equipe e pilotos de 2021. Bom, essa última, perda dos pontos da equipe e pilotos de 2021, nesse momento, tem 42% dos votos. Mas aí, isso não é previsão, isso é realidade, né? Aí você vai ganhar os votos dos anti-Verstappen que vão votar todos para mudar o resultado do campeonato. Eu acho que se tiver que mudar o resultado do campeonato, não acho que vai chegar tanto, que é como vocês falaram. O histórico da FIA não é de fazer isso, embora o Sulayen tenha a chance de ultrapassar o Jean Todt numa corrida que eu acho que ele está perdendo até agora, com pouco tempo. Se fossem 2 carrinhos, o do Jean Todt ainda estava na frente. Mesmo os 2 carros tendo asa quebrada, pneu furado, enfim, isso é outra discussão. Ele tem a chance, porque ele pode mostrar ao mundo a seriedade do trabalho da FIA agora, independente de qual equipe for e do que tiver que ser feito. Mudar o resultado de 2021 tem uma implicação comercial gigantesca, tem uma implicação de imagem gigantesca. Essas punições que vocês citaram aí, eu diria que eram até fáceis de serem dadas. O Schumacher não ganhou o título. Ele perdeu. O carro dele quebrou e bateu. E 94? 94 não, né? Deixaram. Opa, aí pode. Então, assim, punir nessa hora, para ele, sempre foi, eu falo no passado, porque eu estou dando um crédito à administração do Mohammed Ben Sulayem, entendeu? Para que ele possa, talvez, fazer alguma coisa. A da McLaren também. Aliás, a corrida de Interlagos, né? Tem muita gente que diz que aquela corrida é muito estranha. Aliás, estranha ela é. Eu acho ela estranha. Agora, é bem estranha. Eu não faço nenhuma acusação sem prova. Eu não faço nenhuma acusação sem prova. Agora, eu não também não, mas que é estranha é estranhíssima. Eu não quero ser feito de palhaço. Na hora que eu venho aqui no Loucos, como eu fiz algumas semanas... Peraí, eu não sei porque vocês estão falando que aquela corrida é estranha, só porque o Alonso correu com o braço para fora, fumando. Vocês são muito teóricos da conspiração. Como é que o câmbio quebra e arruma sozinho? Eu nunca tinha visto isso. Até a China, né? Se você olhar aquela parada, aquela derrapada do Hamilton é diferente. Né? O Hamilton um dia falou. Um dia o Hamilton falou. Eu vi ele falar isso. Um dia ele falou, cara, 2007 lá no futuro a gente conversa. Um dia ele falou mais ou menos. Vamos ver se não vai dar uma de Rubinho, né? Falou que escreveu Tomara que não vire o livro do Rubinho. Cá entre nós, né? Um livro do Rubinho não chega perto de um manuscrito curto do Hamilton, né? Eu acho que vocês estão falar que a corrida é estranha. Que é estranha. Só porque o Alonso correu jogando bola de voo para cima, assim, pô. Ô, Fábio, eu pergunto para você. Se a Red Bull quebrou o teto de orçamento e mais de 5%, qual a punição você acha que eles deviam tomar? Qualquer uma que seja a mais forte possível. Porque quais são a lista de punições? Até para responder a sua pergunta, Dalton. Para quem quebra menos de 5%, tem uma lista. Tem uma lista, não, tem uma lista. A primeira é de rir, né? Reprimenda pública. Essa é de rir. Eu não vou nem contabilizar essa. Mas depois você pode. Para quem quebrou menos de 5%, você pode ter dedução de construtores.
Você pode ter dedução de pontos de pilotos. Você pode ter suspensão de um ou mais estágios de competição, ou seja, sexta-feira ou sábado. Na corrida não pode, a equipe não pode ser impedida de participar de uma corrida. E você tem limitações na habilidade de conduzir os seus testes, eu estou lendo em inglês aqui, estou traduzindo, seus testes aerodinâmicos e, enfim, ou de qualquer outro tipo. Ou você pode ter uma redução do limite de orçamento no futuro, os próximos limites de orçamento. Essas punições estão ainda no minor breach. Então, elas têm que ser aplicadas, por isso que eu estou dizendo, tem que ser punição exemplar, mesmo se for menos de 5%. E aí você tem as punições materiais, né, ou para quebra material, para quebra concreta, que são o grande estouro, que passam pela mesma coisa, dedução de pontos, dedução de consultores, suspensão de mais uma atividade ou outra, exclusão do campeonato, aí entra essa, que não tinha na outra, exclusão de um campeonato, enfim, e as outras são mais ou menos iguais com... Não, a exclusão do campeonato é uma das respostas que tem aqui na enquete que eu pus. É perder os pontos da equipe ou perder os pontos da equipe e dos pilotos. Eu, Adalto, vou ser sincero com você. Pensava isso antes do programa começar, inclusive. Por mais doloroso que seja tirar o título de 2021, eu não me oporia. Não me oporia. Se for para passar o exemplo de que, meu amigo, estourou, nós vamos pegar pesado. Porque essa é a encruzilhada. Se a FIA não pegar pesado, é o que o Bruno falou. Meu amigo, os caras vão... Acabou a regra. A regra morre no primeiro ano. Se eles não pegarem pesado... Gente, amanhã pode ser um dia histórico, hein? Amanhã nós estamos gravando aqui na terça-feira, amanhã pode ser um dia histórico. Fique atento aí, você que está em casa aí, porque se a FIA não punir exemplarmente a equipe, que seja lá qual for, que estourou esse orçamento, acabou essa regra. Tchau, Bruno, essa regra. Bruno, ainda para responder o Adalto, eu fui atrás aqui de uns números, né? 5% de orçamento dá 7 milhões e meio de dólares. 7 milhões e meio de dólares, meu amigo. Você contrata altos engenheiros, você faz mais testes, você produz... Gente, em produção de partes do carro, 7 milhões de dólares é quase um ano inteiro que você consegue desenvolver. Desenvolvimento do carro, ela cobre quase um ano inteiro. Isso engenheiros falam, engenheiros que já não estão na Fórmula 1, porque os que estão na Fórmula 1 vão jogar para o lado deles. Então, Bruno... eu acho que 5% eles deram muita... Sim, devia ser antes. Concordo. Não, eu acho que devia ser o seguinte, passou esse primeiro ano de adaptação, não existe nenhum por cento. Nenhum. Porque se a FIA não permite 1 quilo a menos de combustível no carro, se a FIA não permite a roda 1 centímetro da linha branca em qualifyings, pelo menos... 1 milímetro na asa. 1 milímetro na asa. Se ela não pode permitir R$1, vamos falar em reais, ela não pode permitir R$1, uma libra, $1 a mais no limite de orçamento. Não pode. Não pode mesmo, porque você está ampliando a sua vantagem para mais de uma corrida ou outra. Você está construindo uma base que vai te dar vantagem lá na frente. Então, Bruno, a questão que eu falei que eu não quero ser otário, eu acho que o ouvinte não pode ser otário, é que eu cheguei aqui algumas semanas e falei, poxa, cara, legal a Red Bull, hein, cara? Fez um 2021 até o final, até a última curva, e conseguiu fazer um carro bom em 2022. Se isso foi à custa de €1, eu fui feito de idiota. Eu e o fã de Fórmula 1, nós somos feitos de idiota. Então, a Fórmula 1 tem a obrigação de fazer a punição máxima, que seja, Adalto, tirar o campeonato de 2021. Não vou me opor, embora eu entenda o desastre mercadológico que isso vai ser. Eu não me oporia, porque pelo menos colocaria o precedente de que não dá para brincar com isso. E não pode brincar com isso. Eu meio que concordo com você também, mas aí vamos um pouquinho mais a fundo. Vocês acham, sinceramente, para isso eu tenho uma resposta que é o que eu acho, uma resposta minha, não a verdade, a resposta minha. Digamos que a Red Bull tenha quebrado o regulamento nos 10 milhões, 8, passou dos 7,5. Eu não acho que eles... Eu acho que eles não fariam. Eu acho que a FIA não... Vai fazer um campo, você quer dizer, né? Ela faz uma arquitetura ali, entendeu? Fala que passou 3 milhões e faz uma reprimenda pública. Não. Até faz exclui a Red Bull de, sei lá, 4 sextas-feiras, entendeu? Faz uma coisa dessa aqui, a Red Bull, que absurdo, não vamos poder treinar, já vamos 4 corridas que nós estamos ferrados, mas eu duvido Sim. que a FIA tire
o campeonato da Red Bull. Então, mas aí, ó, vou jogar outro temperinho aqui para vocês. Vou jogar outro temperinho. Sabe por que isso pode acontecer? Porque a Red Bull tem 4 carros no grid. E a Fórmula 1 só tem 10 equipes, né? Estão criando... Falei sobre isso ontem, Bruno. Estão criando todas as dificuldades. Daqui a pouco nós vamos falar da Porsche aqui, mas elas estão criando todas as dificuldades possíveis para não entrar ninguém. Sim. Aí a hora que sentar lá, falou, doutor Christian Horner, os senhores ultrapassaram aqui 10 milhões no orçamento, infelizmente nós vamos ter que tirar o título do Verstappen. Perfeitamente, podem tirar. A partir de 2023, vocês vão ter que correr com 16 carros, porque a Red Bull mas tá então, fora... Mas essa razão que eu estou falando. Cai uma bomba que não tem jeito. A Fórmula 1, de novo, a Fórmula 1, por culpa dela, a Fórmula 1 está na mão das equipes. Essa frase... Porque eu acho que com a Ferrari, eu acho que seria igual também, porque Fórmula 1 sem Ferrari... a Ferrari vai falar assim, não querem, não, vão tirar o tiro, vão tirar os pontos, vamos. Então nós estamos fora da Fórmula 1. O problema é vocês se virem. Nós vamos lá para a Indy. Eles fizeram uma vez, nós fizeram um carro, lembra? Fizeram carro, Fizeram um carro, nós vamos lá para a Indy, não sei o quê. Então, eu acho que vocês têm razão. A FIA vai fazer isso, como fez com a Ferrari lá em 2019. Então, com a Ferrari em 2019 foi o mais feio, porque ela virou para o mundo e falou: nós não vamos contar o que aconteceu, vai ficar entre nós. Mas eu repito, Bruno, eu quero dar o crédito ao Mohamed Ben Sulayem, que não era ele em nenhuma delas. Eu concordo com o Adalto. Eu acho que vão tentar fazer alguma coisa. Minimizar. Agora, um meio termo disso aí, Adalto, seria prejudicar a Red Bull em 2023. Seria um meio termo disso aí. Se não querem mexer em 2021, eu não vou entrar na politicagem porque eu não sei os valores, eu não sei aonde está essa conta. Mas tem que ter, a equipe não pode ser beneficiada, gente. Ela não pode ter incentivo para fazer isso. Ela não pode ter isso. Pensando nisso, eu pus uma alternativa aqui que eu nem sei se existe ela na lista de punições da FIA. A lista aberta aqui, fala aí. Que seria ter o carro congelado até o fim de 2023. Não tem, mas seria uma boa. Não tem, mas seria uma boa. Não tem essa, então. Mas seria uma boa, porque daí prejudicaria a Red Bull para o ano que vem. Sim. Porque eles iam ter que correr com o carro desse ano. Não ia poder colocar uma atualização no carro, entendeu? Mas o carro... O carro desse ano ganha 2023, né? O carro desse ano é tão bom que... Eu não sei se ganha. Eu acho assim, Adalto, eu acho que assim, é a oportunidade da FIA fazer uma coisa que está errado, que é assim, deixar essas punições, elas fazem parte de uma lista, mas elas estão soltas. A FIA pode aplicar a que ela quiser. Se ela tivesse, pelo menos assim, estourou 1 libra, é essa a punição. Estourou 10, é essa. Estourou, aí ela seria mais transparente. Agora, pensando nessa ideia do Adalto, se você tira a Red Bull de todas as sextas-feiras em 2023, você está machucando os caras. Entendeu? Eu tô falando porque tem aqui a tal da exclusão de sessões do final de semana. Tá aqui na regra. Então eu tô meio que indo nessa. Ela tem que fazer uma coisa que machuque quem estourou. Não tô falando só a Red Bull, não. Dizem que a Aston Martin pode ter também, a Aston Martin também. Tem que machucar quem estourou. Tem que doer. Se não querem mexer em 2021, aí vai entrar na questão que é isso aí que vocês falaram. O quanto foi, tem purificado, quanto de informação Mercedes e Ferrari vão ficar sabendo, porque elas têm informação, gente, as coisas vazam. Eu não acho possível fingir um valor. Para nós é possível. Eles vão lá e divulgam o valor que eles quiserem. Mas para Ferrari, Mercedes... Não tem como. Os caras têm... Não, tá cheio de engenheiro da Mercedes na Red Bull. Sabe como essas coisas fazem? As poucas manifestações que a FIA fez até agora levam a crer que elas podem muito bem amanhã falar, olha, era tudo especulação, ninguém furou teto nenhum, eles explicaram aqui o que aconteceu, entendeu? E tá tudo certo. E acabou. Porque o Christian Horner já falou que é um problema de pessoal, que mudou, que era da Red Bull e foi para a Powertrain, que não sei o quê. A Aston Martin também estava construindo a fábrica. Então, eu não sei se eles não podem chegar a um termo desse. E a FIA fala, olha, eles explicaram, nós concordamos, o comitê lá concordou, não tem nada errado, segue o baile. E aí... Adalto, a questão é mais do que concordar ou não. A questão é número no papel. Ou você estourou ou você não estourou. Se estourou, não tem que ter explicação. Não tem que ter assim, mas aquele dia choveu. Se estourou, tem que ter alguma punição. E ela tem que ser, eu repito, ela tem que ser
desproporcional. Ela tem que ser mais forte do que indicam, digamos assim, a normalidade. Eu concordo com você. Eu concordo, em teoria, eu concordo totalmente com você, mas eu não acho, eu não sei se eles têm opinião para fazer isso, entendeu? A politicagem, sim, eu concordo. A politicagem que a gente aponta aqui, terça sim, terça também, vai entrar em campo. A politicagem vai entrar em campo. Agora, a politicagem dessa vez, porque uma coisa é falar, não vamos divulgar o que a Ferrari fez, mas tomar a atitude que tirou a Ferrari 2 anos da disputa. A Ferrari pagou pelo que ela fez. Ela pagou. Quem estourar tem que pagar. Quem estourar tem que pagar. Agora, e amanhã, se a FIA vier com uma desculpa dessa, vai ter que convencer a Ferrari, a Mercedes e as outras equipes. Exatamente. Tem que convencer esses caras também, entendeu? Porque os caras não vão falar, como assim? Como assim? Nós queremos ver tudo agora. Sim. Entendeu? Como não? Então nós queremos ver tudo. Quero entender por que eles não quebraram. É verdade. Essas coisas vazam. Eu estava vendo essa funcionária da Aston Martin falar. Essas coisas vazam. Por quê? A contratação de funcionários, ela é invisível para nós, mas ela é constante. Então a Mercedes contrata um cara da Red Bull, o cara chega lá na Mercedes e fala assim, pode ir atrás, porque lá estão estourando o orçamento. É assim. Gente, o WhatsApp bate daqui, bate inclusive, os vazamentos técnicos são assim também. O cara é contratado, ele chega na outra equipe e fala assim, pode ir atrás, que a suspensão que você está fazendo ali é diferente. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É no trânsito de pessoas que as coisas... Isso, mas é porque é muito mais simples, porque quando a gente pensa em um vazamento, a gente pensa que é uma coisa muito complexa, né? O cara vai lá com um envelope, aí à noite, assim, naquela entrega. Gente, hoje em dia, você manda uma mensagem no WhatsApp ali, troca de cabo, manda dali, acabou, já vazou. Não precisa nem ser um engenheiro. Pode ser um contador, o departamento. O cara tava passando ali, ó. O cara tava passando ali, ouviu. O cara passou ali, ouviu. Opa, peraí, deixa eu mandar aqui, pô. Mas aqui. Vazamento de cinema foi o da. Vocês estão falando de 2007, né? O de 2007, esse foi de cinema. O cara vai tirar xerox. Isso. O xerox, então. Que é isso aqui? Esse foi de cinema. Esse daria uma série. Esse daria uma série. Mas hoje em dia, mas em 2007 não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje. Hoje é muito fácil, entendeu? É verdade, hoje é muito mais fácil. Olha, sabe aquela... Você conhece aquele ditado que você está a 7 pessoas de qualquer um no planeta? Não conheço, não, mas deve ser. Esse ditado era antigo. Com internet, com WhatsApp... Deve ser uns 3, viu? Então. É isso aí. Ô, Bruno, só para fechar o assunto. Eu acho que é uma ótima... Concordo que a politicagem vai entrar. Concordo plenamente. Mas, como jornalista, eu tenho a obrigação de falar. É hora de aproveitar a oportunidade e ser transparente. É só isso. O Sulayen... Só isso é muito, Fábio. Com todos os defeitos que o Sulayen tem, e ele tem vários, a gestão dele até agora está sendo marcada por cumprir regras à risca. Ele está brigando com piercing, com Hamilton, ele está brigando com roupa debaixo dos pilotos, ele não quer nenhuma tolerância com track limits. Então, ele está, depois que ele pegou o que veio de Abu Dhabi, a gestão dele se caracterizou por cumprir regras à risca. Está na hora de levar o próprio lema ao cabo. Só isso. É isso aí. Rumores também muito fortes de que a Porsche talvez não vai entrar na brincadeira, hein? Isso. E aí? Eu acho... A gente publicou e eu acho que tem grande chance disso daí. Nossa, que tristeza, né? Que coisa. Que coisa. Há responsáveis. Porque eles queriam entrar e ser competitivo imediatamente, ou seja, essa frase mata qualquer coisa, porque se eles montarem uma equipe, eles vão demorar muitos anos para ser competitivos. Se eles entrarem numa equipe fraca hoje, eles vão demorar anos para ser competitivos. A única equipe que eles seriam competitivos imediatamente seria a Red Bull. Não tem outra. E a Red Bull não quis. Você não vai ter Mercedes, Porsche. Não existe. Ferrari, Porsche. Poderia ter até uma McLaren, Porsche, mas não sei nem se poderia, porque a McLaren também fabrica carro que compete na rua com a Porsche. A McLaren não quis, né? Nem se dá para ser McLaren. A McLaren conversou com a Porsche e não quis, né? Assumidamente. A McLaren assume. Nós conversamos e não rolou, não deu certo. Exatamente. Então, nem com a Audi não quiseram, né? Não quiseram. Era a Audi, eu acho que era a Audi.
Então, quer dizer, não tem uma equipe que eles chegam lá e vão ser competitivos imediatamente, entendeu? Então, se essa frase for de fato o que eles querem, sermos competitivos imediatamente, por enquanto não tem outra a oferecerem, entendeu? E aí realmente vão ficar sem aporte, o que, na minha opinião, é uma pena e uma decepção. A Porsche querer entrar já sentando na janelinha da primeira classe. Tem isso também, né? O pessoal da Porsche podia... É uma decepção para mim em relação à Porsche, inclusive, entendeu? Porque, pô, meu filho, é competição. A Red Bull tem time de futebol aqui no Campeonato Paulista. Aqui no Campeonato Paulista. Mas é organizado o clube lá, hein? Então, organizado, mas eles entraram, né? Um time que era de segunda divisão, foram para a primeira. O esporte é assim, pô. Vai entrar, tem que ir lá e competir com o que pode, entendeu? Quer entrar e já ganhar? Eu também quero também, então. Vamos fazer o Adalto Powertrain. Adalto Racing entrou lá e já é campeão. Racing Powertrain. E aí, Fábio, você acha que a Porsche entra ou não entra? Bruno, eu acho que se não entrar e há uma chance, mais uma vez a gente vai bater naquilo que a gente fala aqui há anos, né? A gente já está há anos no ar, né? Ninguém caçou a nossa concessão, que é a politicagem mais rasteira e mais, digamos, egoísta que há. Também vai esbarrar nisso. Não que a culpa seja só disso. Não é igual o Andretti. O Andretti não estar na Fórmula 1, a culpa é só disso. No caso da Porsche, ela é também isso, ela não é só isso. Eu não acho que a Porsche queira entrar ganhando. Eu acho que a Porsche quer entrar numa condição favorável, estrutural. Na Red Bull, ela tinha o melhor dos mundos. Uma fábrica de motores pronta. Nós vamos pegar uma tecnologia da Honda, um conhecimento da Honda. Esse era o luxo da Red Bull, da Porsche com a Red Bull. Não era, queremos entrar e já ganhar. A Audi está lá indo comprar Sauber, meu amigo. Não vai ser moleza. Não vai, e é do mesmo grupo, né? Pertencem ao mesmo grupo, embora tenham independência, as duas, para tomar decisões. Então, a questão da Porsche é que era uma condição, Red Bull, muito favorável para ela. Ela ia entrar na equipe que está ganhando tudo, ela ia batizar o motor, claro que ela ia botar o conhecimento dela, mas ela ia, antes de tudo, batizar um motor que já está funcionando, ia pegar a propriedade intelectual da Honda, que é um luxo que ninguém nunca teve, talvez, na história, não dessa maneira. E aí, para eles, estava muito cômodo. Só que as negociações não avançaram, porque eles não queriam patrocinar a Red Bull, eles queriam pegar a Red Bull para eles. Eles queriam ser 50-50, no mínimo, na pior das hipóteses. Né? E aí, 50-50, meu amigo, muda totalmente a gestão da equipe. Né? Vai passar, decisões vão passar lá por Stuttgart, né? E, enfim, aí ia mudar totalmente. E a Red Bull parou e pensou, não é isso que a gente quer. Os caras não tem por que mudar uma fórmula que está dando certo. Né? O Horner, o Adrian Newey e o Helmut Marko, as informações são de que esses três lideraram a conversa. Não, peraí, não vamos até lá, não precisa ser isso tudo. Se eles quiserem fornecer motorzinho aqui, acabou e tchau. Só que aí, Bruno, assim, eu tento aproveitar, né, os raros momentos em que eu consigo falar com gente lá de fora para ir nesses assuntos. Né? E o que aconteceu? As regras dos motores eram para ter ficado prontas em dezembro de 2021. Estava tudo traçado, as reuniões com todas elas, todo mundo participando, opinando, fez certinho a Fórmula 1. Então, chamou quem queria entrar e deu voz. Eles falaram, tira esse MGUH. Para a gente começar a conversa, tira o MGUH. A Fórmula 1 foi lá e tirou. O que eu acho absolutamente correto, porque você não está fazendo nada de mal para o esporte e você está fazendo bom de trazer outras fabricantes. Só que aí, Bruno, esse momento, 2021, ainda era um momento de né? Pandemia ainda está atrapalhando o mundo, né? Ainda existia ali o temor, né? de ficar com poucos motores, né? Ali era outro, já estava, a ascensão já existia, é verdade? Não era a crise de 2020, a ascensão já existia, mas ainda existia um certo, vamos colocar mais motores aqui. Na virada 2021 para 2022, não é que o dinheiro começou a entrar, o dinheiro começou a jorrar. Começou a jorrar dinheiro. Aí Netflix, contrato, pistas, todo mundo querendo sediar, todo mundo pagando, Bahrein renovando até 2.200, Singapura vai ter corrida até 2.135. Isso é muito dinheiro. Você imagina quantos bilhões. A Sky Sports acabou de anunciar a renovação até 2029 das transmissões para a Inglaterra. Acabou de anunciar. Aliás, eu tenho até a informação de que eles iam anunciar na Itália. Cancelaram o anúncio porque a rainha morreu.
E eles falaram, não vamos fazer um anúncio desse, com pompa e circunstância, vamos anunciar em Singapura. A informação do contrato anterior, Bruno, era de mais de 1 bilhão por temporada. Eu imagino esse, eu ainda não tenho essa informação, mas vou atrás. Uma hora espero conseguir. Olha o dinheiro que isso representa. A Liberty pagou 8 bilhões para comprar a Fórmula 1. A Sky já repôs esse dinheiro. Claro que a Liberty não gastou só isso. Eu estou falando só a entrada, a compra. Vamos entrar. Sou dono disso aqui. 8 bilhões de dólares. A Sky da Inglaterra sozinha já pagou isso. Então, só para você ter uma dimensão de como está chovendo dinheiro. Era a hora de pôr mais equipes, 26, 28 carros, quando vocês quisessem. Porque agora que o dinheiro está entrando. Só que na hora que o dinheiro começou a entrar, já vou terminar. Na hora que o dinheiro começou a entrar, os caras começaram a olhar um para o outro e falar assim, precisamos mesmo desses caras? Precisamos mesmo? Vamos segurar isso aqui um pouquinho? Peraí, vamos questionar. Estava tudo pronto. Seguraram, tinha um anúncio feito até 26, era abril, finalzinho de abril. Agora vamos definir. Aí a Porsche vai anunciar na Áustria. Eles queriam anunciar na Áustria. Tinha plano, tinha adesivo impresso. F1, a palavra finally, finalmente em inglês, com um em vez do i. Estava tudo pronto. Não, vamos segurar mais um pouco. Ou seja, Bruno, esticaram o máximo que podiam para dificultar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E para quem acha que eu estou falando isso de achismo, vá pesquisar sobre a demissão do Peter Bayer. Tá? O nome dele é Peter Bayer. Ele era o CEO da Fórmula 1, encarregado de fazer justamente isso, atrair mais motores, mais fabricantes para a Fórmula 1. E no meio do processo, meu amigo, ele falou, não, desse jeito eu não quero, tchau, e foi embora. Então, há uma politicagem nefasta, Bruno Aleixo, que chegou até agora, no finalzinho de outubro, aí aprovaram, a Mercedes tinha com a Porsche, um mês para se decidir, porque quem não assina até 15 de outubro não participa de nenhuma reunião técnica, você pode fornecer motor, mas, meu amigo, você não vai ter voz. Então, com esses prazos, e eu já conversei, Bruno, há rumores que indicam que foi até o Christian Horner que fez o lobby para demorar. Teria sido até o Christian Horner que fala, não, gente, não vamos confirmar porque eu não estou satisfeito com o acordo que está aqui. Então, vamos esticar para eu poder fazer do meu jeito. Isso é uma especulação, tá, gente? Não é uma informação concreta oficial. Mas é de gente que está lá dentro, que está acompanhando. Então, Bruno Aleixo, para resumir, já sem conseguir resumir tanto, dificultaram. A culpa não é só deles, mas dificultaram. Porque você também não pode... Se a Porsche tivesse aceitado uma condição da Red Bull, ela estaria lá. Então, você não pode colocar a culpa só de um lado. Mas que dificultaram, Bruno Aleixo. Dificultaram. Você acho que provavelmente vai ficar sem. Até o ano passado, ele era chefe do Michael Masi. Aí, remanejaram ele. E aí, o cara saiu fora. Mas a Audi, por enquanto, está segura, pelo menos, né? Não, a Audi está. A Audi já anunciou na Bélgica, colocou o carrinho, né? Já colocou o carrinho na foto. A Audi está confirmada. A questão é só confirmar que vai ser a Sauber, né? Mas a Audi já está. Agora, Bruno, ainda as coisas ainda podem mudar. Pode. Até dia 15, né? Até dia 15. Vamos torcer. Torcer. Fala. Não, eu ia falar que... repetir, né? A Porsche devia entrar com uma equipe, né? Devia montar uma equipe. As duas, né? As duas deviam montar a equipe, né? Assim, Adalto, se tivesse boa vontade, era assim, senhor Andretti, senta aqui. Senhora Porsche, senta aqui. Prazer, Andretti, Porsche, Andretti. Se unam, se ajudem. A Andretti já tem uma estrutura quase pronta. Se ajudem, se houvesse boa vontade. Mas querem? Querem mais equipe? Não querem, não. Não querem, não. Último rumor aqui, rapidinho pra gente comentar, mas isso é bem rápido, né? Parece que o Kimi Raikkonen vai correr na Índia, hein? Lá na Ganassi, né? Rolou essa... tá rolando esse boato forte aí, né? Não, peraí. Outro rumor aí que é um absurdo, que não sei se vocês receberam, eu tô recebendo desde sábado ou domingo, no WhatsApp, de várias pessoas, que o dono da Red Bull teria morrido. Então, eu vi essa notícia, mas ficou meio no ar, né? Não sei o que resolveu disso aí. A Sky Sports chegou a falar sobre a saúde dele esse final de semana, perguntaram com o Christian Horner. Ele não tá bem, né? O Christian Horner disse, eu não vou entrar em detalhes, porque ele é um cara ele é uma pessoa muito privada, muito reservada e... Enfim, agora, cuidado com as notícias de WhatsApp, viu, Adalto? Cuidado com as notícias. Cuidado mesmo. Então, a gente não colocou. Tentei confirmar, não consegui. Mas manda. Agora, peraí. Essa do Raikkonen eu não tinha ouvido. Ela é para ser piloto oficial ou é para fazer uma corrida? Não, piloto oficial. Vai correr na Chip Ganassi. Quer dizer, vai correr na Chip... a especulação é de que vai correr na Chip Ganassi. Eu ouvi já uma especulação assim, que ele faria... O Kimi faria misto
E o Jimmy Johnson faria os ovais. Aí não sei, pode ser. Mas é especulação também. Seria, né, uma atração a mais. Dois, né? A gente gosta, a gente adora uma fofoca. Não, eu falando aqui das especulações do Peter Bass, especulações do Vitória nos bastidores. Claro que eu tô brincando, né? Mas enfim, seria uma notícia sensacional. Sensacional, Acho que, tirando o Alonso... Agora eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Vocês veem o Kimi Raikkonen na Indy? Assim, com eu vejo. Indy? Vocês veem eu isso? vejo. Eu vejo também. O Kimi Raikkonen é um caso engraçado, né? Porque a gente sempre achou... Eu sempre se deu ao Kimi Raikkonen uma peça de que não liga, que é desligado e tal. Errado, porque ficou na Fórmula 1, bateram o recorde de grande... Alonso bateu agora. Quer dizer, um cara desligado ia ficar esse tempo todo na Fórmula 1? Acredito que não, né? Então, agora, eu acho que na Indy não vejo por que não dá certo, né? A Indy é aquele ambiente mais relaxado e tal. Acho que pode funcionar. Olha, eu vejo... Quem casa com a Indy é o Ricardo, não é o Raikkonen. O Ricardo também. Imagina se vai os dois, maravilhoso. Eu vejo o Ricardo na Indy, o Kimi na Indy... Eu vejo um repórter falando para ele assim, compara isso aqui com a Fórmula 1. Ele falou, não, lá tudo... não quero. Não, eu acho que ele vai virar, que compara o quê? Não quero saber. Já que vocês dois estão especulativos... Hoje nós estamos muito eu vou arriscar o meu pescoço aqui e vou dizer para vocês o seguinte. A AlphaTauri vai anunciar o De Vries agora no Japão, como piloto, ou seja, Gasly na Alpine, consequência, e o Hülkenberg vai ser o piloto da Haas em 2023. Parem as máquinas, né? Já que vocês estão nessa linha, eu vou aqui falar o que está circulando aqui. Então, tem uma brincadeira no Twitter rolando que o Marcos Ericsson, acho que no meio do ano, ele fez um tweet falando tudo que ia acontecer. A previsão dele. Ele fez tudo o que ia acontecer. Até agora ele cravou 100%, né? Vamos ver, eu não sei o que ele falou do Hülkenberg, depois tem que olhar lá. Quem que ele colocou na Haas? Tem que ver quem que ele colocou. Eu não sei, não lembro. O Auto Racing já publicou há mais de um mês que o Gasly já era da Alpine. O Gasly da Alpine e o De Vries na... De Vries da AlphaTauri, vamos ver. O De Vries da AlphaTauri. Essa vaga na Haas aí que tá nebulosa, né? Agora, Hülkenberg, né? Brincadeira, né, pessoal? Tem tanta gente nova aí para entrar na Fórmula 1. Ricardo devia ir para lá. Podia ser o Ricardo também. Ricardo devia ir para lá. Porque esse negócio dele ser piloto de teste da Mercedes, eu acho isso absurdo. Isso é uma piada. Isso é uma piada, né? Ele defendeu bem essa ideia esse final de semana lá para Sky Sports. O Ricardo tá muito triste. Vocês viram o rádio da McLaren com ele no final da coisa, depois da bandeirada? Eu não vi. Muito triste. Você não viu ele brincando com os pilotos dando entrevista, toda hora ele chegava, chutava um... Não, mas com a equipe, eu acho que ele tá magoado com a equipe. O engenheiro falando com ele, fizemos uma grande corrida. Aí ele, é legal, parabéns pro time. Então não é o Ricardo, não é aquele Ricardo que a gente tá acostumado, né, de tal. Ele tá muito triste. E a Williams pode ser a salvação do Schumacher ficar na Fórmula 1. Aí... Eu acho que o Logan Sargent tem mais chance do que ele. De chances, mas ele vai ser, a Williams vai virar a única cadeira que sobra, né? Agora, o Ricardo ele fez uma defesa muito ostensiva nesse final de semana, dizendo o seguinte, olha, eu não quero me queimar, e se eu for para outra categoria eu posso me queimar, eu não quero ir para uma equipe pequena. Então ele acha, eu não concordo, mas ele acha que ficar em suspenso como piloto reserva é o melhor para a carreira dele. Agora, a informação que surgiu esse final de semana é que ele também pode virar piloto de testes da Red Bull, piloto reserva da Red Bull, de que ele estaria conversando com essas duas. Ou seja, se o cara virar piloto de testes, para mim já era, mas é o que ele quer. Eu acho que ele está com um julgamento péssimo. Tá precisando de um consultor aí de gerenciamento de carreira, né? Porque péssimo. Piloto de teste, sem chance, meu amigo. Finalizar então esse Loucos para Automobilismo. A gente volta, né, nessa semana aí, na quinta-feira, com as perguntas. Amanhã, quarta-feira, essa semana não tem live? Tem live essa semana? Não, essa semana não tem live. Amanhã... Vocês vejam, eu estou tentando, vocês vejam. Vamos fazer daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas a gente faz. Amanhã é um dia, então, muito importante. Você que está assistindo a gente hoje na terça-feira, fique ligado, né, esse negócio aí do orçamento. E na quinta-feira a gente volta respondendo as perguntas. Registre lá a sua dúvida, que a gente vai responder aqui, Para todo mundo, então, um grande abraço e até o próximo Loucos para o Automobilismo. Valeu!